palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 19, a história de um personagem muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, que é o profeta Elias. O nome Elias significa Jeová é o meu Deus. E este capítulo nos relata um momento na vida de Elias, depois dele obter uma grande vitória sobre os chamados profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Ele foi tão vitorioso. Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele altar. E Elias pôde manifestar a graça, o poder de Deus para todo Israel. Depois Elias orou para que chovesse. Deus ouvia as orações do profeta Elias. Mas nesse capítulo 19, vemos que Elias teve uma queda na sua vida espiritual. Diz no verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Por que Elias disse isso? Porque a rainha Jezabel, mulher de Acabe, quando soube que Elias havia matado todos os seus profetas à espada, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias temeu, não quis enfrentar aquela mulher, levantou-se e para salvar a sua vida, ele foi para uma região bem distante, ali na parte sul de Israel, que chama-se Berseba, que ficava mais ou menos 209 quilômetros do Reino do Norte, na região onde ele estivera no Monte Carmelo. E ali ele pediu para si a morte. Uma oração admirável de um homem que estava destinado a nunca morrer. Um homem que seria trasladado para o céu, uma carruagem de fogo, agora estava num profundo desânimo. Deus não nos outorga, não nos dá sempre aquilo que lhe suplicamos. Muitas das vezes, como diz a palavra de Deus, nós não sabemos como pedir e pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite. E aqui, Deus não atendeu o pedido de Elias. Embora Deus sempre tinha respondido às orações
deste profeta. Ele pediu para si a morte. E diante deste quadro desanimador, em que se encontrava Elias, Deus foi tratando com o seu profeta. Ele ficou debaixo de um zimbro. Um zimbro eram arbustos no deserto que crescem até a altura de quase 3 metros e dão alguma sombra. Então ele deitou-se e dormiu, e um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E tinha junto à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu Elias, bebeu e tornou a dormir. E voltou uma segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então encontramos o tratar de Deus na vida de Elias, diante desse quadro de profunda depressão. A parte física do tratar de Deus nas nossas vidas, nos dando alimento, nos dando água, líquido, e nos dando o descanso para dormir. Como essas providências tão simples são importantes para o nosso físico. E isso vai representar ânimo, força para os embates também espirituais. E tinha Elias esta missão, não sabemos o porquê. Deus o convocou para estar ali no monte de Deus em Horebe, que significa o Monte Sinai, um local de uma península árida do Sinai, que fica nas divisas de Israel e do Egito. Um lugar seco, um lugar de muito sol. E assim Elias foi até este lugar. E ali Deus pôde tratar com ele. E Deus faz essa pergunta tão importante que também faz para você nesta manhã, meu prezado ouvinte. Talvez você precise essa mesma pergunta na sua vida. Que fazes tu aqui? O que você está fazendo aí? Talvez você esteja sem querer ir na igreja, você já não tenha mais aquela disposição que tinha antes de servir ao Senhor, de evangelizar, de visitar, de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. O que você está fazendo? É a pergunta que o Espírito Santo faz para você nesta manhã. E Elias, ele dá uma resposta que podemos ver é um motivo irreal, não era a realidade. Diz no verso 10, ele respondendo: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E assim, Deus dá uma ordem
para Elias: saia para fora. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E dessa maneira Deus também diz para você: sai para fora, enfrente as circunstâncias da sua vida. Deus está do seu lado. E no caso de Elias, Deus iria manifestar o seu poder, a sua graça sobre o seu servo para restaurar aquela vida. E diz no verso 12: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então, vento, terremoto, fogo. E por fim, a voz do Senhor, um suave silêncio. E daí o Senhor fala para Elias. Ouvindo-o, Elias envolveu-se o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, você, meu prezado ouvinte? Então, Elias envolveu o seu rosto, assim como Moisés foi coberto pela mão de Deus, antes que ele passasse, conforme relato lá no livro de Êxodo, capítulo 33, quando Moisés pede para ver o rosto do Senhor. Elias cobriu o seu próprio rosto, ao ouvir esse vento tranquilo e suave. E aí vem a voz de Deus e diz: que fazes tu aqui, Elias? Que fazes você, meu prezado ouvinte, que também está desanimado neste dia com as coisas de Deus, não tem mais um ânimo para ser restabelecido na sua vida? E o Senhor então dá para Elias um programa de trabalho. E isso serve também de aplicação para as nossas vidas. Nós não podemos ficar ociosos na vida espiritual. Quando paramos de fazer o trabalho para o Senhor, a tendência é cada vez mais retornarmos a uma vida cristã vazia, sem fruto. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos avançar, precisamos fazer alguma coisa para o Senhor. A palavra de Deus diz que quando o Senhor levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. E estes dons vêm da parte do Senhor, e nós precisamos nos preparar, nos apresentar e fazer a obra do Senhor, e com certeza o Senhor nos dará vitória. E a nossa vida espiritual, ela tem tudo para crescer, para poder frutificar na presença de Deus. Então Deus disse para Elias: volta para Damasco. Disse o Senhor no verso 15: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, que era uma região totalmente diferente daquela que Deus estava tratando com Elias, ali no sul de Israel.
E Damasco ficava no norte, na parte onde é a Síria atualmente. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Mas Azael não era rei de Israel, porque Deus iria pedir para um profeta ungir um rei de outra nação. E assim nós vemos que o propósito de Deus nisso foi usar esse rei de Damasco para trazer juízo contra a casa de Acabe. Então essa era a recomendação que Elias tinha que fazer. Também ele deveria ungir a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então Jeú era um comandante militar que serviu tanto a Acabe como ao filho desse, chamado Jorão. E Eliseu, que o nome significa Deus é a salvação, ou Deus salva, era a missão que Elias tinha para com esse seu sucessor. Então nós vemos um paralelo muito grande entre o trabalho de Elias e o trabalho de Eliseu. Ambos obedeceram aos padrões da aliança do Sinai, apesar da oposição de certos reis contra esses dois profetas. Então essa era o trabalho que Elias ainda tinha para fazer. E Deus dá um outro conforto para Elias, que diz no verso 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, a toda a boca que o não beijou. Então, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos permanecer fiéis a Deus. Nós precisamos ter uma vida separada para Deus. Nós precisamos nos ser íntimos de Deus. Precisamos eliminar os ídolos das nossas vidas, os ídolos do mundo, os chamados Baais, que muitas das vezes nos prende com correntes neste mundo. Talvez você seja um extremo adepto do futebol. Talvez você seja uma extrema adepta das novelas, das informáticas da vida. A pergunta de Deus para você nesta manhã: que fazes aqui? Na tristeza, no desânimo, na doença, na dor, na morte? Nós temos que entender que não estamos sós na luta contra o mal. Sempre há 7.000 pessoas que estão conosco. Esse é um número composto, um número cheio, que nos fala que Deus sempre tem os seus remanescentes. E temos que entender, se Deus tem nos dado vida, e se o Senhor Jesus ainda não voltou, temos que saber que ainda temos muito a realizar neste mundo. Que Deus te abençoe e que essa pergunta fique na sua mente espiritual. Que fazes aqui? Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, obrigado pela
biografia do teu servo Elias, uma pessoa que operou tantos milagres, poderes, mas muitas das vezes, na sua natureza humana como nossa, ficou abatido, desanimado. Essa pergunta que fazes aqui possa estar tocando corações a se levantarem, a se alimentarem, a beberem, a descansarem e estarem preparados para uma longa jornada, uma jornada de trabalho em prol do crescimento do teu reino. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém.